Você sabe com quais materiais a Bíblia foi escrita? Não? Então fique aqui comigo nesse vídeo que você vai aprender. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção, no qual você vai aprender muita coisa bonita e bela sobre a Palavra de Deus. O tema dos materiais com os quais a Bíblia foi escrita é um tema que traz uma repercussão para a nossa leitura bíblica hoje, e você no final do vídeo vai entender por quê. Ora, com quais materiais os autores sagrados escreveram os textos bíblicos? Em primeiro lugar, eles utilizavam papiro, que era uma planta que já no Egito se utilizava para se fazer as escritas, né? Se cortava a planta, se secava a planta, se fazia uma espécie de papel e se escrevia naquele papel aquilo que se desejava. Então, grande parte dos textos bíblicos foram escritos nesse material, papiro. Um outro material com o qual era utilizado para se escrever era os pergaminhos, que era feita de couro de animal. Quando se matava o animal, se arrancava o couro, se secava o couro e se escrevia nesse material também. O interessante é que, no caso do pergaminho, o pergaminho tem uma durabilidade maior do que o papiro. O papiro, pelo fato de ser planta, a durabilidade é menor. Ao passo que o pergaminho, pelo fato de ser couro de animal, a durabilidade é maior. Um outro material com o qual se escrevia, e nós não temos notícia se os textos bíblicos chegaram a ser escritos nesses materiais, mas eram cerâmicas, pedras, pequenas tabuinhas de barro, que inclusive foram encontradas inúmeras dessas tabuinhas de barro com cartas da época das tribos de Israel, que mostra como que era o contexto o contexto histórico, geográfico e social que se vivia naquela época, na época das 12 tribos, né? Esses materiais, cerâmica, pedra ou as tabuinhas de barro, têm uma conservação muito maior do que os pergaminhos e papiros. E aqui que chega a consequência daquilo que nós precisamos entender. Pelo fato dos textos bíblicos terem sido escritos em papiros, plantas ou pergaminhos, couro de animal, isso significa que nós hoje não temos nenhum dos textos chamados autógrafos, ou seja, aquele primeiro texto bíblico que foi escrito. O que nós temos hoje são milhares e milhares de fragmentos, mesmo assim fragmentos, de cópias, que foram transcritas à mão pelos copistas e que hoje a comunidade acadêmica internacional tem todo um trabalho, tem toda uma ciência de comparar manuscrito por manuscrito para poder nos apresentar um texto mais próximo do original. Por isso que quando nós fazemos faculdade de teologia, nós estudamos esses chamados os textos bíblicos, mas na sua versão crítica, tanto a Bíblia hebraica quanto a Bíblia grega, como também a Vulgata, que seria a tradução de São Jerônimo, que também possui várias cópias. Por quê? Porque nas notas de rodapé se vai trazer justamente as chamadas variantes textuais. Ou seja, vai se apresentar que em tal manuscrito, tal palavra foi escrita de tal maneira, ou tal palavra foi escrita de outra forma. E assim também nos manuscritos do Novo Testamento, né? Tudo isso com a finalidade de quê? De nós, ao fazermos um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus, para que a gente possa apresentar um texto que seja o mais próximo do original e justificar por que aquele texto é o mais próximo do original. Então, tudo isso para termos ciência de quê? Que quando nós hoje, na nossa casa, no nosso celular, no nosso tablet, ou pegamos ali uma tradução em português, um texto em português, no fundo, nós não estamos pegando o texto bíblico original, nós estamos pegando uma proposta de tradução deste texto bíblico. Tudo isso por quê? Porque os textos supostamente originais, nós não os temos mais, não existem. Você pode estar se perguntando, e então quer dizer que o texto que eu tenho na minha mão não é confiável? Será que os copistas mudaram muito o texto? Não, pode ficar absolutamente tranquilo que existem inúmeros erros que a crítica textual detecta entre as cópias, mas é, esses erros, alguns de fato são intencionais, porque às vezes o copista, em detrimento, por causa da fé da comunidade,
faz com que se mude propositadamente uma palavra ou uma expressão que não condiz com a fé da comunidade. Isso, em alguns casos, acontece de fato, mas a imensa maioria é confusão de letras, ou ele salta uma linha para outra porque tem uma palavra repetida e assim. Tá certo? Se você quiser saber mais sobre crítica textual, deixa aqui nos comentários que a gente pode produzir um videozinho falando sobre isso. Tá certo? Gostou desse conteúdo? Tá gostando de aprender sobre a palavra de Deus? Então se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa aí algum comentário para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para todos aqueles que querem aprender mais sobre a palavra de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.